gostaria de dizer que fico muito feliz em nome da Câmara. As vozes discordantes, as críticas que, inclusive, esta casa recebe, são demonstrações claras de que este é um debate sobre liberdade de imprensa. Este é um debate sobre liberdade de expressão, né? Não sei quem foi, não me recordo mais quem foi que... Acho que foi o Testa, que disse que discordo de tudo que você diz, mas luto até o fim para que você tenha o direito de dizê-lo. Essa regra ela é básica, inclusive, no nosso mundo, no mundo do direito, né? Eu até brinco muito, Testa, que eu digo que o operador do direito é talvez o maior escravo da democracia, porque ele passa, às vezes, 1h20 ouvindo um promotor falar mal do cliente dele, e depois ele vai falar 1h20, entendeu? Muito bem. Quer dizer, há esse conflito, mas é um conflito de ideias apenas, né? Mas eu acho que nós precisamos deixar sempre muito claro, realçar, até para que as pessoas sintam isso. A liberdade de imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Sem a liberdade de imprensa, não existe democracia. E essa afirmativa talvez seja oportuna demais pelo momento que nós estamos vivendo. Eu não sei se alguém se lembra, mas há coisa de 45 dias atrás, estarrecido, li uma notícia de que um blogueiro foi conduzido coercitivamente à presença de uma autoridade judicante para falar quem era a sua fonte. Uai! Uma coisa absurda. Mais recentemente, doutora Cláudia, alguém decretou a quebra do sigilo telefônico de uma jornalista para descobrir quem era a sua fonte. E mais recentemente ainda, e aí vem, Testa, aquilo que você falou, eu discordo em 99% do que o Reinaldo Azevedo diz, mas ele tem todo o direito de ter a privacidade da sua fonte respeitada. E essa privacidade não foi respeitada nessa confusão maluca em que o Brasil se encontra. Dentro dessas operações, uma hora é Lava Jato, outra hora é Lava não sei o quê, de repente sai uma conversa do Reinaldo Azevedo com sua fonte, e uma conversa que já deveria ter sido extirpada no momento em que se verificou que não guardava qualquer tipo de relação. Mas olha, pessoal, não achem que nós estamos sensacionalizando, não. Isso são ataques à liberdade de imprensa. E quando se ataca a liberdade de imprensa, se ataca o Estado Democrático de Direito, que para alguns pode não significar muita coisa, porque não lutou por isso. Mas para outros, significa muita coisa. Significava, inclusive, deputado Joy Vale, você sentiu o frio da baioneta ali no seu bucho. Era isso, uma ditadura. Uma ditadura que está muito próxima de se implantar neste país, quebrando-se, inclusive, a liberdade da imprensa noticiar. Agora, liberdade também não pode ser entendida como algo tão absoluto que lhe permita utilizar da imprensa para atingir interesses ilegítimos.
Nós vimos, e aqui eu faço questão de dar esse exemplo encerrando, nós vimos este país, há 21 dias atrás, doutora Cláudia, ser paralisado por uma notícia de que um jornalista com exclusividade conseguiu descobrir que o presidente da República em exercício teria autorizado alguém a subornar um sentenciado que estava recolhido lá em Curitiba. Veja bem, o país parou por 25 horas. Ficou todo mundo em estado de letargia, todo mundo anestesiado. E 25 horas depois, quando foi divulgado o tal do áudio, onde constaria isso, se verificou que não era verdade, que a conversa não era aquela, mas o estrago já estava feito. Chegou-se ao ponto de se noticiar que o presidente da República iria renunciar. Veja bem, aqui eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente. Eu estou falando, pessoal, do Estado Democrático de Direito. Eu estou falando da utilização dos meios de comunicação para causar mal a um país. E isso ficou impune. Eu costumo dizer que nós globalizamos, transformamos um câncer numa metástase. Nós temos veículos aí que estão assim no empenho, numa sanha, para derrubar um presidente da República. Uai! Veículo de comunicação não pode se prestar isso, não. Liberdade de imprensa que nós defendemos não é essa, não. A liberdade de imprensa que nós defendemos é, primeiro, o ponto de partida é a notícia, segundo é a difusão e terceiro é a análise. Agora, você não pode se utilizar do poderio, do direito de invadir a casa do cidadão comum e tentar lhe dizer, ou tentar lhe contar meias verdades, porque toda meia verdade é meia mentira. E, infelizmente, o país está vivendo esse tipo de situação. E a população, que é soberana, que é a destinatária de qualquer agrupamento, de qualquer estado, de qualquer, enfim, de tudo, a população ela não pode ficar inerte diante disso. Nós temos hoje as instituições, os poderes, num estado de confusão total. É poder que não exerce a sua função, é instituição que vê isso e vai atrás de exercer o poder. Uai, o país está de cabeça para baixo. E a todo momento, a sociedade vai desacreditando cada vez mais nas suas instituições. Hoje, isso não começou de agora, não. Hoje, sinônimo de político, deputado Joivaldo, nós que somos, que estamos políticos, é ladrão. E eu sei que Vossa Excelência não é ladrão, e nem eu sou. Mas é o que está acontecendo no nosso país. Até há pouco, o desgaste era só com relação ao Poder Executivo e Poder Legislativo. Agora já se estendeu. Agora já vem em cima do Poder Judiciário, de instituições que não podem ter mácula nenhuma, uma que Vossa Excelência, que a senhora representa tão bem, que é o Ministério Público. O Ministério Público não pode ter mácula. Não pode, pela sua própria função. E eu sei disso muito bem, porque eu também sou de uma instituição, eu sou da Advocacia Geral da União, tenho o maior orgulho disso. E o que isso tem a ver com tudo? Tem a ver que uma outra instituição, chamada imprensa,
precisa também ajudar no aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito para manter, inclusive, a liberdade de imprensa. E como é que a gente faz isso? É fiscalizando e expurgando aqueles que se usam, que se utilizam da liberdade de imprensa para destruí-la. E nós temos isso, nós temos exemplos gritantes, diria até globalizados. Então eu acho que é hora do país refletir. Esta sessão, primeiro, tinha um objetivo, que era fazer a mais justa homenagem àquele que construiu as mais belas páginas do jornalismo do nosso país. Segundo, é fazer uma reflexão. Qual é o nosso papel? Qual é o modelo que nós queremos? Porque se a maioria quiser realmente viver sob o jugo de alguma instituição, tudo bem, é uma opção, cada um tem sua opção. Agora, eu sou viciado na democracia, Ricardo Noronha. Eu não conheço outro mecanismo, outro meio. E vou lutar, inclusive nesta tribuna, sempre, para manter viva essa chama da democracia. E aqui não se trata apenas de uma tribuna. Posso usar qualquer tribuna. Uso a tribuna da advocacia, uso a tribuna da imprensa, com o nosso programa Tribuna Livre, e uso este aqui também, para fazer com que se prevaleça aquilo que nós acreditamos, que é viver numa democracia plena, onde a população possa efetivamente ser respeitada. Nós temos uma carta política que é de 1988, de 5 de outubro de 88. Não por acaso, o deputado Ulisses Guimarães a apelidou de Carta Cidadã. E os direitos estão lá, estampados, esculpidos no texto. Mas nem todos foram efetivados. Vejam que, de uma forma talvez cínica até testa, se diz que o salário mínimo tem que dar para um bocado de coisa. Aí é só uma questão matemática. Se diz lá que você só terá prisões antecipadas neste país em casos excepcionalíssimos. E quem viveu o golpe de 64 sabe a razão disso. É porque, naquela época, se prendia para, através da tortura, obter confissões até de fatos que nem sequer existiam. E olha, nós não estamos muito longe desta realidade, não. É necessário que a imprensa séria, decente, correta, não apenas jogue luz sobre os fatos, mas faça análise. Porque senão, daqui a pouco, nós não poderemos nem realizar uma sessão como essa. De repente, nós vamos ter que estar aqui discursando receita de bolo, aulas de jardinagem. Por quê? Porque a liberdade de expressão nos foi subtraída. O dia de hoje marca uma homenagem, né, à liberdade de imprensa, que é, de fato, um dos pilares da democracia, que é um valor universal, que às vezes a gente se esquece que o Brasil passou muito tempo sem nenhum tipo de liberdade de imprensa, passou muito tempo na censura. Então é muito importante a gente estar sempre relembrando a nossa história, relembrando o dia a dia da imprensa, relembrando a necessidade, né, de garantir isso e a necessidade de que as gerações mais novas saibam que isso tem um valor muito grande, que houve muita luta para que isso fosse conquistado. E para nós foi uma grande honra, né, ter um prêmio com o nome do jornalista Carlos Chagas, que é meu pai, e que foi sempre um grande lutador, um apaixonado pela imprensa e que sempre lutou e sempre resistiu contra a censura, sempre resistiu a todas as formas de calar a imprensa.
Então, na verdade, eu acho que é uma honra para ele, para nós, né, ser lembrado e ter esse prêmio. Sempre teve uma carreira também de professor universitário, né, zelando pelo ensino da ética, da história da imprensa brasileira. Foi uma iniciativa muito importante, as sessões solenes de reconhecimento são fundamentais, as pessoas precisam ser reconhecidas, mas mais especificamente nessa questão da liberdade de imprensa, quero parabenizar o deputado Raimundo Ribeiro, que traz esse processo de construção para a Câmara Legislativa, para que a gente possa reconhecer essas pessoas que fazem esse trabalho de imprensa importantíssimos para levar para as pessoas as verdades e comunicar os fatos. Esse é um processo de construção, e a construção feita pelo diálogo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas a partir da comunicação e do conhecimento de tudo que acontece, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de trava, que é o que acontece na Câmara Legislativa, o local de um diálogo e de todas as discussões e debates com toda a liberdade. Uma sessão solene em defesa da liberdade de imprensa e em comemoração, principalmente em homenagem a um homem como Carlos Chagas, é uma coisa de fundamental importância na medida em que nós que vivemos um período duro, né, que foram os anos de chumbo nesse país, onde a censura era um dos principais sustentáculos daquela ditadura que vivíamos. Nesse momento a gente, então, vendo o país respirando um pouco de liberdade, porque também ainda existe, não hoje a censura, mas a autocensura imposta pelo capital internacional e pelo grande capital financeiro. Eu me recordo muito bem que nós chegamos a viver nesse país a luta pela liberdade de imprensa naquela época, então, em que eu pertencia a um movimento revolucionário, guerrilheiro, que inclusive não podia ser citado nos jornais, ou seja, o próprio governo ditatorial na época, ele proibia determinadas notícias que aconteciam de fatos que eram a realidade que hoje são a história desse país. Por essa razão, acho que a partir desse momento nós temos um papel importante na consolidação da democracia para que a gente possa, acima de tudo e principalmente, mostrar que os meios de comunicação são os instrumentos pelos quais nós podemos respirar a liberdade que a democracia se coaduna, ou seja, democracia e liberdade elas têm que caminhar juntos e, portanto, de parabéns, né, ao deputado Raimundo Ribeiro que fez essa sessão solene, de parabéns ao jornalista Carlos Chagas, que foi principalmente um daqueles que mais lutou para que a liberdade de imprensa prevalecesse nesse país e não vivêssemos uma nova ditadura, principalmente a ditadura do PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista. Essa, de qualquer forma, será combatida principalmente pelos novos meios que nós temos, que são os blogs, a mídia comunitária e os blogueiros, os jornalistas independentes que não se subordinam ao capital imperialista. Somos um povo soberano que vive a sua democracia, que construirá a sua liberdade principalmente, e viverá essa liberdade principalmente através da sua própria luta, que foi construída com muito esforço por companheiros que sobreviveram e que estão aqui prestando esse depoimento. Não só a Câmara, mas outros órgãos, a OAB poderia abrir também essa discussão, o próprio Ministério Público poderia abrir essa discussão, porque liberdade de imprensa, hoje, por incrível que pareça, com tudo isso que a gente preconiza sobre liberdade de imprensa, aqui no Distrito Federal nós não temos essa liberdade tão grande como o pessoal acha que a gente tem plena, e não é, às vezes não é. Não por motivos, sabe como é que é? Brasília é uma capital totalmente política, então a gente não pode realmente, a gente às vezes é cerceado um pouco na nossa liberdade de informação. Mas isso eu acho que, como aqui nós temos uma democracia muito nova, eu acho que com o tempo a gente vai conseguir realmente chegar no aprimoramento dessas instituições. Quando a gente fala em liberdade de imprensa, necessariamente nós estamos falando de democracia e de cidadania. É a imprensa que confere transparência ao gestor público, aos fatos que são do dia a dia do cidadão e refletem a voz da sociedade em suas reivindicações e suas denúncias. E nós sabemos que é exatamente o resultado de uma grande luta pela democracia que nós hoje podemos usufruir da imprensa que nós temos. Mas essa luta ainda não acabou. Eventos como esses, e cabe aqui parabenizar o deputado Raimundo Ribeiro pela iniciativa, que promove o debate, a discussão a respeito da necessidade de continuar
ampliando os espaços de manifestação do pensamento e de reivindicação popular de voz para o cidadão. E para isso a Defensoria Pública parabeniza, né, os veículos de comunicação por estar permanentemente conferindo ao cidadão a liberdade de manifestar o seu pensamento através desses veículos.